Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma pintura monocromática e vou explicar aqui todo o processo de construção, desde o esboço até a pintura final. Então, nessa primeira parte, vamos fazer o esboço da pintura, já deixar alguns tons preparados para depois fazer a pintura final. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, compartilha, comenta aí suas dúvidas e deixe sua opinião também. Eu vou fazer aqui no digital, mas vocês podem trabalhar tanto no papel, na tela, onde vocês quiserem. A técnica vai ser a mesma para qualquer mídia. Como eu já disse, eu gosto de trabalhar no... Eu gosto de trabalhar mais no papel do que na tela do computador, mas eu ainda estou me organizando aqui para conseguir gravar os vídeos no formato analógico, então por enquanto vai ser aqui no digital. Eu vou fazer aqui um esboço do Charlie Parker. Charlie Parker foi um grande músico. E para quem não conhece, o Parker ele é considerado um dos melhores músicos de jazz, para muitos o melhor que ele já teve, considerado como se fosse um gênio desse estilo, e muita gente coloca ele no mesmo patamar de Louis Armstrong, por exemplo. E ele é muito... As músicas dele tem muitas músicas agitadas, mas tem muitas músicas calmas também, e que eu gosto de ficar ouvindo enquanto eu estou desenhando ou estudando. Acho que é um tipo de forma de aumentar a concentração. Deixa eu tomar um golinho de café aqui, porque sem café parece que meu dia não começa. Enfim, estou fazendo aqui o esboço, aquele esboço sujão mesmo, só para posicionar os elementos principais aí, como cabeça, o tronco, os braços, a posição das mãos, bem em formas meio grotescas assim, mas que vão me dar a ideia de onde situar esses elementos para depois eu vir colocando os detalhes. Então ali eu estou colocando... Vou terminar de fazer aqui a parte do tronco e do sax dele. Falando aí mais um pouquinho sobre o Parker, ele morreu muito cedo. Ele nasceu em 1920 e morreu em 55. Foram 34 anos somente. Ele tinha graves problemas de úlcera e também do coração, e para ele não sentir tanto esses sintomas, ele se entupia de drogas, como maconha, álcool e heroína. Acho que desde os 16 anos ele era um consumidor assim, mais ativo dessas drogas pesadas, né? Algumas delas. E quando ele teve uma filha de 2 anos, quando ela tinha 2 anos, acho que ela chegou a falecer. Ela chegou a falecer por um problema de saúde. Ele tentou se matar. Ela tinha fibrose cística e problemas cardíacos. Então acho que ele ficou bem depressivo e acabou tentando a morte. Aí o que deixou ele um pouco pior ainda do que as drogas ocasionavam com ele. E aí ele veio morrer pouco tempo depois, assistindo uma apresentação de jazz. Mas foi um grande músico e eu indico para quem não conhece, coloca aí pra ouvir que é bem legal. Bom, terminei o esboço aqui, aquele esboço sujão, né, bem de formas básicas mesmo, como círculos, cilindros, quadrados. Agora eu vou pro esboço mais refinado aqui, que é um
um esboço já com alguns detalhes, eu gosto de deixar bem marcado como que vai ser a arte final, pelo menos os principais elementos. Então aqui eu vou demorar um pouquinho mais para fazer, para já deixar no estilo que eu estou buscando aqui. Essa pintura vai ser bem solta, é um estilo que eu curto mais, assim, de não me ficar preso tanto a seguir ali certinho a linha, não pode passar um pouquinho para fora da linha, não, eu gosto de fazer bem solto mesmo, se ficar para fora, ficou. Na arte eu acho que não tem essa questão de certo e errado, e sim, cada um faz a interpretação que quiser do que está buscando representar, então esse estilo mais soltão é o que me agrada mais. Se eu quisesse fazer um desenho bem mais certinho, talvez eu faria em vetor, porque aí é mais fácil de colorir, eu não ficaria perdendo tanto tempo pintando, né? De forma mais solta. Fazendo as mãos aqui, as mãos é aquele problema, né, do desenhista, todo mundo tem dificuldade com mãos, eu também tenho. Então, como vocês todos, também estou aprendendo e creio que nunca vou parar de aprender. Principalmente mãos e pés é complicado de fazer mesmo, não tem jeito. Então, quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. Tem que ter uma prática aí constante no desenho para conseguir evoluir. Dobra de roupa também é um negócio complicadinho de fazer. Demora um pouco para pegar. Ainda estou aprendendo aqui, então vamos aprendendo junto. Quem tiver alguma dica aí para melhorar, deixa aí nos comentários. Mais um pouquinho de café. Terminar de fazer a roupa dele aqui. Tá vestindo um casaco com uma gravata borboleta. E vou fazer a sombra vindo da direita de cima, então esse lado esquerdo dele vai ficar mais escuro, então vou dar uma carregada bem ali nas sombras. Vocês vão poder ver quando eu estiver fazendo a pintura. Eu gosto de deixar minhas obras bem expressivas, assim, passar um sentimento com elas, mais do que ficar acertando a linha certinho. Então, é isso que eu busco com a minha arte. Cada um tem seu estilo, né? Cada um gosta de um jeito. Eu gosto desse estilo mais soltão, assim. Se você acha legal ou não, deixa aí nos comentários. Como que você faz, como que é seu processo. Acho bem interessante nós compartilharmos esse conhecimento. Falando aí mais um pouquinho do Parker, ele conseguia improvisar dentro de uma melodia original e construir variações dessa melodia de forma simples, assim, de forma natural. Então o cara era bem acima da média mesmo. Gosto bastante de ouvi-lo. Vocês gostam de ouvir o quê? Deixa aí nos comentários também. Eu curto bastante jazz, blues, rock, heavy metal. Por aí vai. E isso tudo acaba influenciando na nossa arte, né? Não tem como a gente separar. Então, quase terminando aqui o esboço. Mais alguns detalhezinhos aqui. E a gente já parte para a pintura.
visualizar um pouquinho mais de longe para ver se está tudo certo. Não sei se vocês perceberam, mas a mão dele está um pouco mais próxima do que o corpo. Então tem que manter essa proporção para deixar, para parecer mais com a realidade, mesmo que esse estilo é solto que eu estou trabalhando. Mas eu gosto de manter essas características, não é porque tá nesse estilo mais livre que eu vou também não vou trabalhar corretamente questão de perspectiva e demais elementos da ilustração. É aquela tal coisa, a gente precisa entender bem os conceitos para depois desconstruí-los de maneira consciente. Por isso que é bem importante estudar sempre, estudar não só a prática do desenho, mas também a parte conceitual. Isso vai ajudar bastante no desenvolvimento. Eu acho que é isso. Estou dando uma olhada aqui nele para ver se está tudo certo. Se tem mais algum elemento que eu preciso alterar. Mas acho que é isso. Então agora vamos começar a parte da pintura. Pintura eu vou levar um tempinho maior aí para fazer. Ainda falando um pouquinho sobre o esboço, para a gente deixar ele bem próximo aí do real, mesmo com essas linhas mais soltas, é interessante pensar o que tem tudo por baixo da pele, o que tem embaixo da roupa, para depois você cobrir com os detalhes, cobrir com a roupa, cobrir com a pele. Então, pensar sempre como é o esqueleto, como que ele se comporta, como que ficam as nuances depois sobre o tecido. Então, tudo isso vai influenciar no esboço. Então, é bom sempre estudar esse tipo de elemento também. Peguei um pincel aqui que eu achei interessante e agora eu vou começar a pintura. Em tons, vou fazer ela em tons de cinza, mas você pode fazer ela que cor você preferir. Eu gosto de vir com os tons mais claros primeiro, para depois cobrir com os escuros e fazer as sombras. Esse paletó dele tem um tom médio e vou pintar ele inteiro aqui para depois vir colocando as sombras. Vou pegar agora um tom um pouco mais escuro e vir sombreando. A sombra é legal não deixá-la tão marcadona assim, da parte escura e pro tom mais claro. É bom sempre dar uma suavizada. Se no primeiro momento você quiser fazer igual eu tô fazendo aí, deixar ali marcando os tons mais escuros primeiro, para depois vir dando uma suavizada mais pro final. No final eu gosto sempre de fazer os arremates finais, né? Dar uma olhada geral na obra e vir dando aqueles detalhezinhos que dão uma diferença no final, dá uma vida pro desenho. Então, por enquanto eu vou marcando aqui, vou marcando as partes mais claras e escuras e depois eu venho dando esse arremate final. A parte da pintura é bem paciência e trabalhando aos pouquinhos e acrescentando as cores, os tons.
quando a pintura é monocromática, para ela ter o destaque, vocês precisam trabalhar bastante o contraste. Como não tem outras cores para fazer esse contraste entre as partes do desenho, então pensa sempre nessas manchas, claro e escuro. Então, por uma coisa, para algum elemento sobressair, ele precisa de ter o seu contrapeso ali próximo. Então, por exemplo, ali na barra do paletó dele, dessa mão que está mais próxima, para não parecer tudo uma massa só ali de paletó junto com o braço, tem que separar com esses tons. Então, delimitar esses tons claros e escuros para criar esse contraste, senão o desenho fica uma massa de cor que você não consegue distinguir o que é o que. Então, por isso que com esse estudo é muito bom para a gente trabalhar essa questão para ter essa percepção de tons entre claro e escuro, criar contrastes em áreas tonais, deixar certas áreas mais claras, outras mais escuras, para o desenho sobressair, para ele ter destaque. Fazendo a gravata. Com esses elementos menores, é interessante dar um zoom para você conseguir visualizar melhor aí, mas sempre tira o zoom também, ou se você estiver fazendo no papel, dá uma afastada, dá uma olhada, ver se os tons estão legais, estão com um bom contraste entre eles. Para a camisa interna aí dele não parecer que é nada junto aí do paletó, eu vou pintar com um tom bem clarinho mesmo, simulando uma camisa branca ou uma cor bem próxima do branco, um tom bem claro, para fazer com que o paletó se sobressaia. Então, quando eu coloco essa cor mais clarinha, dá mais vida ao paletó e chama uma atenção, cria um contraste legal entre essa parte da roupa e chama uma atenção interessante. Trabalhar com roupa é legal dar esses contrastes entre claro e escuro, por exemplo, eu podia fazer uma textura nesse paletó, um xadrez, por exemplo, para deixar mais ainda contrastado com essa camisa interna. Isso faria com que ele tivesse mais destaque. Mas, como essa pintura está bem marcada aí com esse estilo de pincel, tá vendo que está bem texturada, eu não preciso fazer, eu acho que não tem necessidade, acho que vai ficar sobrecarregado. Com os tons da pele é a mesma coisa, trabalhar em manchas entre claro e escuro para criar contraste. Para criar contraste e aparecer o nariz, o olho, a boca. Esse desenho eu não vou fazer ele com linha, eu vou fazer ele sem linha. Depois dessa linha azul aí do esboço eu vou tirar a visualização dela. Tá servindo só para eu me guiar aí. Mas o desenho final eu tenho a intenção de não colocar, não deixar essas linhas aí aparecendo. Por isso que é bom trabalhar bem essa parte do contraste aí entre os elementos. Como eu havia comentado, a luz está vindo da direita, então vai ter sombra mais carregada aí na esquerda. Tomar uma aguinha. Um elemento que eu acho
que dá um certo trabalho aí de deixar um contraste legal que não fique estranho, é o nariz. Tenho dificuldade em fazer nariz, mas, como eu disse, tô aprendendo aqui com vocês, tô treinando e vamos lá, vamos fazer. Vamos praticar. Depois quem fizer o desenho aí comigo, quiser me marcar lá no Instagram para eu dar uma olhada, pode marcar. Meu Instagram tá aí na descrição do vídeo. Eu vou dar uma olhada e com certeza eu gostaria de ver. Agora eu já tô com esse tom mais escuro aí pra parte de rugas, de marcação aí da orelha, dos olhos, sobrancelha. Vou dar uma carregada maior aí na sombra do pescoço. Se você estivesse trabalhando com alguma cor, eu tô trabalhando aqui com tons de cinza. Você também vai nesse sentido, vai pegando tons mais claros da cor, tons mais escuros. Se você estivesse trabalhando com tons de vermelho, você pegaria um vermelho mais voltado para o vinho, para essas partes escuras, e um vermelhinho mais claro para as partes claras, até um rosinho, dependendo. Tirando essa parte do esboço para ver como tá ficando, para eu conseguir fazer as correções. Não necessariamente eu sigo exatamente o que eu fiz no esboço aqui, eu já dou algumas alteradas, já consigo... Como meu desenho é solto, eu não estou seguindo exatamente nada, então eu estou fazendo do jeito que eu acho que vai ficar mais legal, mais interessante. Assim que eu gosto de trabalhar. Acho que a gente tem que passar a emoção que a gente quer para o nosso desenho, da forma que a gente acha que fica legal. Acertando aqui mais alguns tons. Agora vamos fazer o cabelo dele. O cabelo dele, fazer um tom bem escuro. O cabelo dele era preto, então fazer um tom bem escurão mesmo. Aqui ele vai dar uma fundida ali com a orelha, mas tentar deixar ali algumas sombras no lóbulo da orelha para não sumir totalmente. Agora já dá pra ver que o desenho tá pegando uma forma, né? Com a pintura ele vai ficando mais interessante, mais legal, diferente do esboço, né? Se a gente pegar o esboço, que diferença dá pra pintura, né? Por isso que eu gosto de pintar todos os meus desenhos. Já tá pegando uma forma legal aqui. Escurecendo mais um pouquinho aí o pescoço. Não tenha medo de deixar contraste mesmo no desenho. Senão ele fica aquele desenho apagado, aquele desenho meio sem graça, sem contraste. Pode meter contraste aí nas sombras, nos elementos. Pra mão aqui, as temidas mãos, mas eu já tô aprendendo a não me preocupar tanto assim, com o resultado final. Desenho é
se divertir enquanto você faz, né? Se ficar um negócio, eu tenho que fazer perfeitinho, senão não vou ganhar tantas curtidas, aí não rola. Tem que fazer o desenho pra você mesmo. Ficou do seu agrado? Maravilha. Tá ótimo. Então, aqui eu vou dando contraste entre os dedos, colocando sombra aí na parte inferior e deixando mais claro em cima. Deixa mais escuro ali na parte da mão, que é a sombra feita pela manga da camisa, do paletó dele. O desenho, então, é legal pensar sempre nessas camadas, né? O que está por cima, o que está fazendo sombra em cima do que, e analisar mesmo sua composição e montando esse quebra-cabeça de tons, de contraste, de sombras. A outra mão aqui, o mesmo esquema. Tom mais claro em cima e meter contraste embaixo aí, para criar sombra e destaque entre os dedos, senão fica uma massa só. Mais ou menos esse o processo da pintura monocromática. Não tem muito segredo, não. Dá uma leve sensação ali de unha. Os tonzinhos um pouco mais claros. Trabalhar aí naquela mescla aí das sombras, dar uma aliviada aí no tom, não deixar marcadão, tão marcadão. Vamos analisando com calma, ver o que precisa fazer, o que não precisa. Vamos para a parte dos saques aí. Esses saques, apesar de ser metal, ele utilizava um sax mais rústico, assim, não era aquele metal brilhante que você vê de longe, parecia um metal meio escovado, assim, mais fosco, então ele não vai ter tanto brilho. Isso também serve para a gente dar destaque pro personagem, pro elemento principal. Vocês veem aí que no esboço eu não contei certinho os botões, não tá exatamente seguindo a realidade, mas quando a gente observa a imagem, a gente sabe que é um saxofone. Uma coisa que também é interessante, que eu venho aprendendo aí, estudando arte, livros de arte, é que se a gente completar tudo, a gente não deixa muito público, quem observa a nossa obra, não deixa ele participar tanto da nossa arte. Então, eu gosto de trazer o público para pensar, para ele fazer parte da obra e tentar construir junto comigo o que ele está vendo ali. Então, eu não preencho tudo, eu deixo alguma coisa para ele imaginar ali, para ele pensar, alguma coisa sugestiva para ele imaginar e tirar as próprias conclusões dele. Eu acho que é mais nesse sentido, assim, não precisa estar todas as linhas perfeitinhas, tudo 100%. Acho que é legal deixar alguma coisa para ele construir junto. Não sei se vocês estão me entendendo o que eu quero dizer.
Trabalhar aí as sombras também do sax, a roupa dele. Quando tá mais perto da roupa, tom mais escuro. Quando fica mais longe, a sombra vai suavizando. Preenchendo alguns espacinhos em brancos que acabam ficando para trás. Trabalhar bem aí o contraste entre os tons, entre as sombras. O bocal do sax é mais escuro. Ele costuma ser preto. E a sombra em metal, geralmente ela é bem marcada, assim, então vou trabalhar aí em tom médio para tom escuro mesmo. Legal olhar umas referências, ver fotos de como esses elementos se comportam em determinados ambientes, determinados tipos de luz. Esse brush que eu peguei, ele é bem texturizado. Acho que dá um aspecto bem legal pro desenho. Deixa marcado de uma forma, a meu ver, positiva. Aí dentro do bocal e desculpa, dentro dessa parte mais externa aí do sax, segue o esquema da cor do tom mais escuro. Vou jogando aqui os tons, mas depois eu venho dando aquele arremate final, aquele toque de brilho, de luz e sombra. A pintura segue mais ou menos o processo do esboço. A gente faz aquele esboço sujão, né? Aquele esboço mais jogado. E depois vem fazendo o acabamento, os arremates. A pintura segue o mesmo conceito. Criar bastante contraste entre as formas aí, pra ficar legal. Começar a fazer os detalhes menores aí do saxofone. Sugerir, essas formas são sugestivas, nada tá ali exatamente, cada parafusinho, não, tô fazendo bem sugestivo mesmo, para trazer o público a construir junto comigo a imagem.